Oi, amores, tia Bárbara vai começar a aula de hoje com uma pergunta para vocês. Será que todo mundo é igual? Lá na sala, todo mundo é igual, todo mundo parece um com o outro. Quando a gente sai na rua, todo mundo é igual ao outro? É. Acho que vocês devem estar pensando aí, não, tia Bárbara, ninguém é igual. E realmente, ninguém é igual, gente. Ó, tia Bárbara, por exemplo, tem, uma pele morena, um cabelo mais liso, cabelo pintado, como vocês estão vendo, né? Mas lá na sala a gente encontra o quê? Muitas meninas da cor um pouco mais escura do que tia Bárbara, como meninos também. A gente encontra meninas de cabelo curtinho, meninas de cabelo grande, meninos de cabelo curto, né? De várias cores de cabelo, né? Um é mais loirinho, o outro tem um cabelo mais escuro, o outro já tem um cabelo mais castanho. Então, isso se deu por quê? Quem é que sabe me dizer? Ninguém? Tem certeza, gente? Eu acho que vocês sabem sim. Sabe por quê? Deixa eu te contar. Nós viemos de principais 3 etnias, que são elas: a etnia portuguesa, a etnia indígena e a etnia africana. Só que a gente vai deixar para falar das etnias portuguesas e africanas mais para frente. Hoje a gente vai falar dos índios, tá bom? Da cultura dele, como é que se deu. Mas a gente também não pode esquecer que os africanos e os portugueses também fizeram parte do que a gente é hoje, dos nossos traços físicos, dos nossos costumes, das nossas culturas, das nossas religiões, tá bom? Lá na sala, a gente também encontra o quê? Algumas pessoas têm cabelos lisos, outras pessoas já têm o cabelo cacheado, não é? Então, tudo isso se deu devido a essas formações. O cabelo dos índios mesmo e dos portugueses, como é que são? São mais lisos, escorridos, dos portugueses são mais claros. Os dos indígenas são o quê? Preto, né? Escorrido também. E o cabelo mais africano, né? Aquele cabelo que a gente vê um pouco mais cacheado, um pouco mais grosso, tá? Que a gente chama de cabelos crespos. E muitas pessoas aqui também no Brasil apresentam, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, certo? Sobre o povo indígena, a gente sabe que foi os primeiros povos que encontraram aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram lá de Portugal, né? E encontraram que aqui, os índios. Os índios, será que eles se vestiam como eles ainda se vestem hoje, como a gente se veste hoje, usavam roupas, essas coisas? Não. Como é que os índios, quando os portugueses chegaram aqui, como é que os índios estavam? Pelados, sim, eles estavam sem roupa. Era cultural, gente. Eles não tinham essa questão da vergonha de mostrar os corpos, porque era cultural. Era da cultura deles andarem nus, tá? Pelados, como a gente está acostumado a falar. Quando os portugueses chegaram aqui, foi o quê? Aquele susto, né? Porque os portugueses já andavam de roupas assim, ó, como a gente, né? A gente usa farda, os portugueses vinham com as roupas todas bordadas em pedrarias, toda aquela riqueza, né? E os portugueses e os indígenas aqui estavam nus, né? As mulheres portuguesas usavam vestidos bonitos, coroa com pedraria brilhante, daquelas esmeraldas, né? E tudo isso foram mudando a partir da nossa formação do nosso povo, né? Como a gente vai ver também mais na frente, que os africanos, eles chegaram aqui no Brasil porque eles vieram escravizados, né? Para trabalhar aqui, para tirar as nossas riquezas do nosso país, para levar lá para Portugal. Mas isso é conversa para outro momento, tá bom? Vai falar um pouquinho da cultura dos indígenas, que a gente ainda encontra muito aqui no Brasil. Esses brincos assim, ó, que tia Bárbara usa, penduradinho, que tem essas coisinhas. Esses vasinhos assim, ó, que a gente utiliza em casa ainda para plantar, para botar as plantinhas que a gente planta, ou para guardar, para botar vela, ou para guardar outros objetos que a gente tem. Mesmo assim, ó, de cerâmica ou de barro. Isso tudo veio da cultura dos índios. Mas, tia, da cultura dos índios, sim. Por que dos índios?
as mulheres que eram as responsáveis, tá? Deste momento, como eu já falou, dessa questão do artesanato, tá? Que eu mostrou aqui para vocês, esse coisinha de barro ou de cerâmica, eram as mulheres que eram responsáveis, e até hoje são, por fazer esses artesanatos, sendo de cerâmica, como eu disse, de barro, tapeçaria, que isso aqui, ó, são aqueles fiapinhos que a gente encontra no pé de coco e também em outras plantas, tá? Diversas. As mulheres também, como indígenas, tinham o quê? A obrigação de cuidar das crianças, plantar e colher, cuidar, ó, do trigo, que o trigo elas eram também responsáveis pela fabricação do pão, que os índios consumiam e consomem até hoje, tá? Tendo cada pessoa seu papel chave, e a mulher também tinha importância nessas aldeias. Porém, ainda eram os homens que ficavam com o trabalho mais pesado e como chefe da tribo, tá bom? Esse chefe da tribo a gente chama de chefe da aldeia, que eles eram o quê? Idosos, anciões, que tinham o quê? Muita inteligência, habilidade, conhecimento, aprendizagem. Então os índios sempre colocavam como chefe das aldeias deles esses anciões, esses idosos, porque eles tinham experiência de vida, né? E também tinha um índio responsável, que a gente chama ele de xamã ou de pajé. Esse xamã era responsável pelo quê? Por ser o curandeiro da aldeia. Tia, o curandeiro, o que é isso? É o tipo um médico, gente. Porque lá nas aldeias a gente não tem esse medicamento que a gente está acostumado. A gente tem a tosse. Aí a mamãe faz o quê? Pega lá pra gente um remédio. Mas lá nas aldeias eles não têm esses remédios. Eles utilizam ervas, plantas, frutos que fazem o quê? Lambedor, remédio, que trazem a cura do corpo. E também eles são responsáveis pela cura da espiritualidade, que eles acreditam muito, que é essa questão do quê? Dos rituais, das danças da chuva, das danças que eles fazem para que eles se apropriem do que eles chamam de espírito da natureza, tá certo? Falando também agora dos homens, do papel dos homens na tribo, né, voltando, eles são o quê? São os responsáveis pela caça e pela pesca, pela confecção dos arcos e flechas, né? E o quê? Pescarem, né? Caçarem, fazem também armamento para poder ter como eles derrubarem as árvores, tá? Mas tia, os índios estão desmatando a floresta? Não, gente. Sabe por que eles tiram as árvores, derrubam algumas árvores da natureza? Porque eles precisam construir a moradia deles. Quem sabe me dizer aí qual é o nome da moradia dos índios? Oca, muito bem. As ocas são feitas principalmente de madeiras que eles derrubam da floresta, mas eles derrubam da floresta de forma consciente. O que seria de forma consciente, tia Bárbara? Eles derrubam porque eles precisam construir a casa deles. Porque é nessas casas, nas ocas, né, que eles se protegem do frio, protegem dos animais, tá? Dormem nas suas redes. Mais uma perguntinha também que eu vou fazer a vocês. Será que as ocas dos índios são feitas como nas nossas casas de tijolo, cimento? São, gente? Você sabe me dizer se são? Não, né? Claro que não, tia Bárbara. Essas ocas são feitas o quê? Das madeiras que os índios tiram, de folhas de árvores e de cipós de árvores, que são feitas cordas que eles utilizam para fazer amarrações para que a oca não caia, né? Que as madeiras fiquem juntas e tragam segurança para eles estarem dentro, tá bom? As crianças também têm um papel importante nas aldeias. Você sabe quais são? As crianças têm o importante papel de brincar. Mas, tia Bárbara, brincar não é um papel, não é uma função. Quem disse a vocês que não? Quando a gente brinca, a gente aprende, a gente vê lá, as meninas, por exemplo, quando brinca de comidinha, de panelinha, as meninas fazem o quê? Estão o quê? Imitando as mães a fazerem comida para dentro de casa.
Os meninos, quando estão lá vendo o pai fazendo alguma coisa que envolve a marcenaria, por exemplo, né? Que estão lá cortando, usando serrote, a mesma coisa fazem as crianças indígenas nas tribos. Por que eles fazem isso? Porque eles vão aprender como é que eles têm que viver quando eles estiverem adultos, tá? Naquela brincadeira de ajudar a mamãe a fazer a comida, ajudar o papai de caçar. Aí as crianças das tribos, elas aprendem também como elas precisam ser quando elas se tornarem adultas e ajudarem também, tendo seu papel fundamental dentro das aldeias, tá certo? A alimentação, que tia Bárbara falou que era responsável pelas mulheres da tribo. Mas tia Bárbara, o que é que esses índios comem? Eles comem frutas, verduras, tubérculos. Mas tia Bárbara, o que são tubérculos? Tubérculos são aquela batata doce que a gente come, a macaxeira que a gente come, né? Frutas a gente já sabe, abacaxi, banana. E eles também se alimentavam de animais, porque os homens não caçavam, os homens não pescavam. Então nessa caça, nessa pesca, ele trazia o quê? Peixes, alguns pequenos animais como capivaras, antas. E eles ali, tiravam o couro, né, aquele espelho do corpo e ali eles acendiam o fogo e cozinhavam, assavam e se alimentavam, tá bom? Hoje a nossa cultura traz principalmente como a gente come raízes, como tia Bárbara falou, que são também conhecidos como tubérculos, que é a macaxeira. Quem é que não gosta aí de uma macaxeirazinha? Sim, essa cultura de comer macaxeira aqui no Brasil foi feita dos índios. E também os índios trouxeram uma linguagem muito interessante para a gente, que é chamada de Tupi-Guarani, né? Com algumas palavras como a gente usa hoje em dia, que são Tupi-Guarani ainda, tá certo? Então, eu espero muito que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa cultura, gente, dos indígenas, mandem um vídeo para tia Bárbara, que tia Bárbara vai ter o imenso prazer de explicar alguma dúvida de vocês. Eu espero que vocês gostem muito, que acompanhem tia Bárbara por aqui, pela telinha daí, que tia Bárbara está sempre organizando coisas maravilhosas, esperando que vocês aprendam e gostem muito, tá certo? Eu vou ficar por aqui, vou esperar vocês mostrarem algumas dúvidas se vocês tiverem. E eu também queria deixar 2 atividades bem facilzinhas para vocês. Eu queria que em uma delas vocês retratassem esses principais povos que formaram o nosso país. Ou seja, os portugueses, os africanos e os indígenas, tá bom? Fizesse um desenho bem bonito, pode ser uma folha de caderno, uma folha de ofício, mas atenção aí, nessas atividades que a Bárbara pediu em folhas, vocês precisam guardar, gente, tá certo? Porque cada atividade que a tia Bárbara vai passar aqui, elas vão valer como avaliações, porque como a gente sabe, nessa pandemia, não tem como fazer prova. Então, a avaliação, para a tia Bárbara saber que vocês estão acompanhando o vídeo, estão fazendo essas atividades, que vocês estão vendo os vídeos, estão fazendo atividades, é por essas folhinhas que vocês vão ter que guardar todas, tá bom? E também eu quero deixar a atividade no livro de vocês de história, com as páginas 13, 14 e 15. Vocês vão ler aí todo o texto, tá? Com a ajuda dos pais de vocês, ou sozinho, e vão responder essas atividades. E quando a gente voltar, que a Bárbara vai corrigir todas elas e vai ver que vocês realmente estão participando dos nossos vídeos, tá certo? E a Bárbara espera vocês para a próxima aula, já morrendo de saudade, tá? Um beijo e até a próxima.